Bom dia, pessoal, tudo bom? Eu vou estar gravando essa aula aqui hoje, porque na sexta-feira eu estarei de ausência, vou fazer uma consulta em Palmas. Então, estou gravando a aula hoje, na quarta-feira, e vou estar postando no YouTube e encaminho para vocês, tá bom? Aí vocês podem assistir e fazer as anotações e também pegar aí todas as informações da aula. Posteriormente a gente vai precisar, é claro, né? Eu vou iniciar aqui a apresentação. Deixa eu colocar aqui. Então, a nossa aula hoje vai falar sobre divisão, ou melhor, falar sobre modos de produção. Né? Falar aí sobre modos de produção. E modos ou sistemas de produção, que está dentro do conteúdo de trabalho que nós iniciamos na aula passada. Então, o trabalho abrange a história do trabalho, né, como é que o trabalho ocorre durante a história das civilizações e como ele que vem ocorrendo hoje, e as relações de trabalho. Vamos usar a linguagem atual de patrão e empregado, ou de empresário e de trabalhador, ou como dizia Karl Marx, né, de proletariado, e aqueles que são dominantes, né, aqueles que possuem o poder, que possuem a capacidade econômica e também possuem os equipamentos, os maquinários, são os donos das fábricas, são os empresários e os grandes empreendedores. Então, como é que se dá essa relação de trabalho, o que é trabalho? E agora nós vamos falar sobre, a partir dessa ideia de trabalho, como é que ocorreu ao longo da história da humanidade a questão de como as civilizações foram produzindo, como as civilizações foram construindo as suas relações de trabalho, de chefe e de subordinado, de senhores e de escravos, ou mesmo de patrões e empregados, e como se deu essas relações, como cada civilização, em cada momento da história, pôde aí ser observado como é que era o sistema de produção. Estava focado em quê? Estava focado em qual aspecto em cada momento da história. Por que isso é importante? Porque para a gente chegar até os dias de hoje, como é que é o modo de produção hoje, como é que é as relações de trabalho, como é que é o homem trabalha, como é que o homem produz e como isso interfere no seio da sociedade. Na sociedade nós estamos vivendo, a sociedade capitalista, a sociedade ocidental, mas antes de chegarmos aqui nós tivemos várias civilizações ao longo da história e várias relações relações de trabalho e também várias sociedades que vieram produzir ao longo do tempo. E após essa aula, nós vamos falar sobre a questão também dos sistemas de produção, na próxima aula, discutindo aí com vocês, Taylorismo, Fordismo e também o Toyotismo, que é o sistema de produção atual, tá certo? Então, o Taylorismo, o que é, quem criou, qual era o objetivo, e o pessoal da área de administração estuda muito sobre isso, né, a questão da administração científica, e o Fordismo, que foi a prática da ideia da produção científica, né, do sistema de produção de Taylor nas fábricas da Ford, como isso ao longo do tempo influenciou as relações de trabalho e os meios de produção nas fábricas, e aí vamos focar principalmente nas fábricas de automóvel, e também como no Japão foi desenvolvido essa ideia do toyotismo, né, que vem da fábrica de Toyota, que todos nós conhecemos os carros, e criou-se ali um sistema, uma ideia que hoje é pautado nas empresas.
esse meio, esse sistema de produção moderno, que tem alguns aspectos que nós vamos dar na próxima aula. Mas agora vamos contemporâneo, né? Ou o período que nós estamos vivendo, tá certo? O período atual. Deixa eu ver se eu consigo aqui passar para frente os slides. Não está passando, pessoal, então deixa eu rever aqui. Só um minutinho, deixa eu dar uma observada aqui no que está correndo. Deixa eu só passar aqui, pronto. Então vamos conduzir assim mesmo, né? Então, na Idade Antiga, nós tínhamos, se vocês conseguem visualizar a apresentação aí, nós tínhamos a cidade de Mesopotâmia, né? A região da Mesopotâmia, que nós vamos já falar sobre ela, terra entre rios, né, que hoje fica a região do Iraque. Nós tínhamos o sistema de produção também, que eram ali as cidades, né, que eram ali os impérios que dominavam, que havia trocas, que havia comércio, que havia sistema de produção no período, o Egito, a Grécia e depois a Roma, né? Se você perceber, o Egito, o Império, depois a queda do Egito, a Grécia e depois a Roma, que ficou um longo período. Na Idade Média, nós vamos ter o sistema de produção e todo o ciclo de vida, né, comercial e de desenvolvimento, né, de relações comerciais e de sistemas de produção na Europa, nos feudos, né, que eram centralizados ali pelos castelos, e nós vamos ter a igreja, como em todo qualquer estudo que vocês forem fazer sobre a Idade Média, você vai ter sempre a presença da igreja, seja na arte, seja na história, seja na geografia, enfim, seja na ciência. Quando você estuda a Idade Média, você vai sempre ter a figura da igreja, a igreja comandando, inclusive o sistema de produção, a forma de trabalho, a forma de enriquecimento, os comércios. Então, ali na Idade Média, sempre a figura da igreja, sempre voltado, todas as respostas eram dadas por Deus, e a igreja é quem controlava todo esse processo. E na Idade Média também, o sistema de produção, os modos de produção eram mais voltados para os feudos, né, para as fazendas, para a área rural. Na Idade Média, nós vamos ter os estados nacionais, que vai do século XV e o século, eu coloquei errado aqui, né, século XVI, que ficou aqui foi 14, deixa eu corrigir. Muito bem, eu já salvo aqui também. E na Idade Contemporânea, após a Revolução Industrial, vamos ter a primeira Revolução Industrial, a segunda e a terceira, e até os dias de hoje. Então vamos lá. Como é que era o modo de produção, né? O que é o modo de produção? É a maneira como cada sociedade produz. É isso. Como cada sociedade está organizada para produzir, certo? Ou como vive em relação ao trabalho, à produção, ao sistema econômico, à relação de trabalho, à relação de produção econômica, de sobrevivência, aquela civilização, né, aquele povo, ou aquela sociedade. Como é a cultura daquele povo em torno disso. E se o Estado é forte, se o Estado não é, se existe a presença do Estado, e como a sociedade produz. Então, isso é modo de produção, né? Como a sociedade está organizada para produzir. Nós vamos analisar aqui como é que ela
se organizou para produzir segundo a história, né, na linha do tempo, do ponto de vista da história. Lembrar, pessoal, que esse conteúdo aqui, para vocês que estão na terceira série do ensino médio, vão galgar aí vestibulares, vão galgar o Enem mais fortemente, mais especificamente, com a intenção de dar continuidade aos cursos, aos estudos posteriores, né, e entrar em instituições de ensino superior. Esse conteúdo é muito importante. Sistemas de produção e modo de produção geralmente cai no Enem, geralmente cai nos vestibulares das grandes universidades, né? E vai cair muito, ele vai estar muito presente ali no conteúdo de história, no conteúdo de geografia, na área de ciências humanas. Então, quando nós falamos de modo de produção, nós estamos aqui a leitura da sociologia. Mas esse aí para a gente entender como é que era o sistema de produção ao longo da como é que foi o sistema de produção ao longo da história até os dias de hoje. Então, como nós falamos, na antiguidade nós tínhamos primeiro a civilização da Mesopotâmia, né, que significa terra entre rios. Quais eram os rios que dividiam e ainda hoje divide ali? Hoje está situado na região do Iraque, por exemplo, né? Os rios Tigre e o rio Eufrates, né? De um lado o rio Tigre e do outro lado o rio Eufrates. Então, que também faz parte da história da Bíblia, né? Que é o povo de Israel, ele dessa terra, que é uma terra o quê? Produtiva, uma terra fértil. Porque imagine, você tem ali a terra entre dois rios, então é uma terra úmida, é uma terra que tem bastante capacidade de produção porque tem água, né? Então é uma terra fértil porque tem água. Entre dois rios, é uma terra rica, né? Uma terra que produz bastante. Então, naquela época que a agricultura, ainda hoje mas naquela época a agricultura era uma coisa muito forte, né? Precisava aí produzir alimentos para as pessoas sobreviverem. Então você está situado numa terra onde entre dois rios, que o solo é muito fértil, é excelente, né? Então era a cultura de produção comercial asiático, né? Então, qual é a primeira cultura de produção que nós temos na história da humanidade? A cultura de produção asiática, que começa justamente ali na Mesopotâmia. É o modo de produção antigo ou asiático. Então, quando falava de modo, qual era o modo de produção das primeiras civilizações da antiguidade? Então, o modo de produção antigo ou asiático, tá bom? Se de repente cair alguma questão nesse sentido, vocês já vão lembrar, né? Então, começou lá na Mesopotâmia, em Babilônia, né? Em Ur, ali também, onde existiam os nobres, os reis que governavam tudo. Então, tudo aquilo que era produzido, todo o trabalho que o homem produzia em torno da agricultura, quem que ficava com a maior parte, né? Quem que ficava ou com quase toda a parte, né? Era centralizado na figura do rei ou do nobre. Então, ele é quem centralizava todo o sistema de produção para ele e para a família dele, a família real. Então, no sistema de produção asiático, existia a figura central. Todos produziam para uma figura, que era o rei. E todas as propriedades pertenciam a esse rei, pertenciam a esse líder, certo? Então, a agricultura voltada para a cevada, né? E nós temos aí no Egito a figura do Hammurabi, né, que foi aquele que fez o código escrito, mandou os escribas, né, produzir como é que deveriam ser, como é que deveria se organizar a sociedade, como é que deveria ser o sistema de produção e quem quer ficar com o quê, né? Então é claro que a autoridade, o líder maior indicado por Deus, né, ou Deus, que iria ficar controlar todo o sistema de produção. Então, o primeiro sistema de produção que nós temos na história é o sistema de produção asiático, né? Que começa ali na Mesopotâmia e vai seguindo. O sistema de produção asiático ou sistema de produção antigo, que começa ali na Mesopotâmia, centrado na figura do rei, e tudo que o homem produzia à época
era sob controle dessa figura, desse líder maior, tá certo? Então isso é muito importante saber. Deixa eu passar aqui para o próximo. Então ainda na antiguidade nós tínhamos nós tínhamos a Grécia e a Roma, né? Que vai do período ali de 1100 a.C. a 470 depois de Cristo. Então você tinha já a figura da propriedade privada. Então o rei tinha a maioria das propriedades, né? E as famílias dos reis, mas outros nobres ali também. A propriedade pertence a essa família, né? Então já tinha a figura da propriedade privada. Que é propriedade privada? Propriedade minha, aquilo que é meu, né? Por exemplo, esse computador aqui é meu, né? Então aquelas terras já eram de determinadas pessoas, de determinadas famílias. E nós tínhamos aí, na Grécia e na Roma, a questão da figura do escravo, né? Seja o escravo adquirido em guerra ou não, né? Vindo de outras civilizações, de outros povos, então você já tinha a figura do escravo. E e, e voltou? Voltou, pessoal. Minha internet deu uma quedinha aqui. Voltou. Se continuar assim, eu vou colocar aqui nos dados móveis, tá bom? Então, na Grécia e na Roma, nós tínhamos a figura do Estado, as propriedades pertenciam aos nobres, e nós tínhamos ali o que os escravos faziam. Os escravos trabalhavam e somente trabalhavam, né, e tudo que eles produziam era para os seus donos, né, era a nobreza. E ali os escravos trabalhavam nas casas domésticas, nas casas, né, como domésticos, principalmente as mulheres ou outros homens para ajudar, outros escravos, né, e serviam ali as suas patroas, né, e também trabalhavam na agricultura, e além disso, eles serviam de espetáculos, né, como por exemplo os gladiadores e outros ali, eles usavam aqueles escravos como diversão, né, além de consumir e de ser os donos de tudo aquilo que os escravos produziam, eles ainda usavam os escravos como espetáculo humano e assim por diante, tá bom? E na Idade Média? Então nós chegamos aí, pessoal, à Idade Média. Como é que era o sistema de produção, como é que era o modo de produção na Idade Média? Então nós vamos ter o Império Romano já em crise, e o modo de produção era feudal. O que eram os feudos? Vamos ilustrar, né? É como se fosse um povoado, é como se fosse um assentamento. Então, você tem ali várias propriedades ali rural, e só que esses feudos tinham um castelo no centro. Como vocês estão vendo aqui nessa figura de baixo, vocês veem que tem os servos, né, trabalhando ali, aí você vai ter alguém ali indicado pelos feudos, né, um capataz, né, um representante ali, uma figura autoritária dos feudos para fiscalizar, para acompanhar a produção dos servos, e tudo que era produzido era para os grandes senhores feudais, né? Então é como se fosse uma cidade rural, né, que tinha um castelo no meio, então uma grande fazenda rural, tá certo? Que você tinha a figura dos servos trabalhando para produzir para os seus senhores. Começa localizado especialmente na Europa, até porque o mundo civilizado, né, na Idade Média ali, o mundo centrado de toda a história está na Europa, também focado no ruralismo, né, na zona rural, feudo, zona rural, né? A gente fala de sistema feudal, produção feudal na zona rural, né, não é cidade. E, mais uma vez, a igreja, o clero, né, como figura poderosa ali. Então, os feudos também, existia uma parceria muito grande com a igreja, existia a parcela da produção também encaminhada para a igreja, assim como as parcelas das terras, enfim. Os feudos eram grandes fazendas com castelos no meio, e nesse período também não tinha mobilidade social, por exemplo, quem era artesão ia nascer e ia viver, ia continuar vivendo o resto da vida até morrer artesão, né? Quem era servo ia continuar a vida toda como servo, né?
e os nobres continuavam como os nobres, né? Quem era da igreja, era da igreja. Então não tinha mobilidade social, né? Imobilidade social, quer dizer, você nasceu daquele jeito, Deus te colocou naquela situação, naquela classe ali, naquele estado, então você ia permanecer para o resto da sua vida, né? A ausência de unidade monetária ou de dinheiro, né? E foco na agricultura. Então, sistema de produção na Idade Média. Então, focado nos feudos, né? Nas fazendas e sistema feudal, que você vai focar na agricultura, tá bom? E tinha o contrato vassalo. O que era o contrato vassalo? Vamos dizer que uma família de servos, uma família bem carente, né, que não tinha propriedade, ela ia até um determinado feudo e se oferecia para trabalhar lá. E aí, como se fazia um contrato, no sentido de que a grande parte daquilo que ele produzia ficaria ali para o senhor feudal, né? E ele ia pegar um pouco, é claro, para poder sobreviver, tá certo? O contrato vassalo é um contrato de dependência, né? Quer dizer, eu faço um contrato de dependência ao meu senhor feudal para o resto da vida, e assim era, né? Relação de fidelidade entre senhores, né? Entre senhores feudais e os próprios servos, né? E as ferramentas eram precárias, né? Ferramentas rudimentares. Tecnologia pouca, né? E aí nós chegamos ao modo de produção capitalista. Aí nós já vamos pensar já na sociedade mais desenvolvida, né? A sociedade mais a partir da Europa, é claro, a partir da Revolução Industrial, uma sociedade ali mais voltada para o comércio, para a expansão, né? Com outras terras, com outros povos, e assim vai. A partir do século XI, mas mais fortemente no século XV e XVI, havia os estados nacionais modernos, né? Você tinha as figuras dos príncipes e dos reis, e o sistema era mercantilista. O que é um sistema mercantilista, né? É você acumular o máximo possível de riqueza, né? Acumular o máximo possível de moedas e de bens. Essa era a ideia, né? De produtos. Se você for assistir, com certeza assistiram filmes, né? Das grandes navegações, dos piratas, né? Dos impérios ingleses, franceses, espanhóis. Então vocês viam que eles tinham o objetivo de explorar novas terras, fazer comércios ou conquistar, e tudo aquilo que tinha de riqueza, né, e de bens naqueles locais que eles exploravam, que eles comercializavam, eles traziam, né, para a sede, né, para os estados nacionais. Então o que é o mercantilismo? É a ideia de acumular as riquezas, né? Quanto mais acumular, mais poderoso você se torna, né? Então já tinha a questão da moeda, né? Da moeda como meio de troca, né? Eu te dou tanto de moeda, né? Tantos em valores de moeda e você me dá tal produto, né? E as grandes navegações, quer dizer, que a expansão para outros povos, né? Os asiáticos, os europeus e depois aqui os americanos, né? Então, chamado capitalismo ali comercial. E existia uma balança comercial, né? Como assim, né? Quanto mais eu puder ganhar e menos eu puder gastar, melhor. Então já a ideia da balança comercial, quer dizer, se eu gastar menos do que eu ganho, ou gastar menos do que eu acumulo, eu vou estar numa balança comercial positiva, né? Eu vou estar bem, eu vou estar aí crescendo, enriquecendo e assim por diante. Tá beleza, pessoal? Continuando aqui, modo de produção capitalista, nós vamos ter a Revolução Industrial. A Revolução Industrial é o marco, né, da questão da revolução do modo de produção capitalista. Então você vai ter na Idade Moderna e também na Idade Contemporânea a questão do desenvolvimento tecnológico, a questão dos mercados, a evolução da indústria, né, a indústria têxtil, a indústria de automóvel, a indústria de panelas, por exemplo, né, a indústria bélica, a indústria armada, né, e tantos outros modos de produção. Depois a gente vai estudar sobre as teorias, né, taylorista, fordista e toyotismo. Nós vamos ver aí
O toyotismo vamos ver que está focado na ideia da produção do carro, né? E das indústrias de automóvel, né? Mas aqui também na Revolução Industrial não era só os automóveis, né? Tinha outros equipamentos e outros maquinários, né? E o capitalismo financeiro, né? Que é a questão da especulação. O que é a especulação? A especulação financeira é a compra de ativos com fins ao seu uso e direito, mas a sua venda futura com lucro sobre condições de incerteza, né? Então a especulação é isso, você compra um bem, você adquire um determinado produto, e aí você com a ideia de que no futuro você vai obter um lucro em cima disso. Então, aqueles que acompanham futebol sabem que isso acontece, por exemplo, com o mercado financeiro de jogadores, por exemplo, né? Um clube investe X valores, 5 milhões de dólares, 5 milhões de euros, um determinado jogador, e aí o mercado vai trabalhar em cima dele, né, o marketing, a imagem e a produção técnica, e o mercado especulativo vai aumentar o valor, digamos que ele consiga no futuro vender por 15 milhões, né? Então já especulou, já conseguiu agregar valor sobre o produto adquirido, né? Beleza? Deixa eu ver o que nós temos mais aqui. Falar um pouquinho sobre, antes da gente finalizar, pessoal, falar um pouquinho sobre a Revolução Industrial, né? Porque isso também cai muito no Enem. O tema Revolução Industrial vai cair muito no Enem. Então é um tema que vocês precisam muito. Inclusive, depois que eu der a próxima aula, sobre os 3 sistemas de produção que eu falei, eu vou colocar algumas questões do Enem para a gente ir exercitando. Inclusive sobre Revolução Industrial, sobre os modos de produção ao longo da história, e também sobre o sistema de produção e modo de produção do toyotismo, do fordismo e do taylorismo. Tá bom? Então, a Revolução Industrial é a partir dela que cria a ideia do proletário, né? O que é o proletário? É o trabalhador de fábrica, né? É o trabalhador, né? Essa palavra proletário ela foi cunhada por Karl Marx, né? Karl Marx diz que existia o proletário, né? O trabalhador, e aí ele observava esse trabalhador da zona urbana, das fábricas, das indústrias, né? E ele chamou de proletariado aqueles que vendiam a sua força de trabalho para os grandes empresários, para os grandes proprietários de empresas e de indústrias. Então, a passagem da produção artesanal, olha, o que é a Revolução Industrial? É a passagem da produção artesanal, né, para a produção maquinofaturada, né, para a produção da máquina. E no meio disso, nós vamos ter a produção manufaturada. O que é a produção artesanal, primeiramente? É aquela produção que apenas uma pessoa faz tudo. Então, digamos que eu estou aqui com uma mesa, né, de madeira. Então, o que é a produção artesanal? Então, o artesão vai lá na floresta, corta a madeira, ele organiza a madeira e traz aqui para a sua oficina. Geralmente é na sua casa, né? No próprio ambiente ali na sua casa. Então ele vai cortar a madeira, ele vai fazer as medidas, ele vai fazer o projeto da mesa, peças, até formar completamente a sua mesa, que é o exemplo da mesa que nós estamos dando, depois ele vai vender. Então, o que é o sistema de produção artesanal, pessoal? Fica isso bem claro para vocês, né? Eu acho que vocês já sabem, mas é bom recapitular. É aquele sistema de produção onde uma pessoa só faz todo o processo, e é um processo rudimentar, né, com equipamentos mais rústicos, mais simples, tá bom? E aí nós temos a manufatura, antes de chegar na maquinofatura, né? É a produção manual, mas com divisão do processo produtivo. Então, aí você tem a figura não só de uma pessoa na manufatura, mas de várias pessoas, né? Vamos dar o exemplo aí de uma roupa, né? Então, alguém vai lá e desenha, outro vai lá, pega o tecido e mede o tecido, outro corta o tecido, o outro costura o tecido e
a outra pessoa vai vender. Então, a manufatura é a ideia de... A produção continua muito manual também, um pouco equipamento, mas tem várias pessoas. Então, tem a divisão do trabalho. Né? No artesanato, eu tenho uma pessoa, não tem divisão do trabalho. Todo o trabalho é focado numa pessoa só. E na manufatura, eu tenho a divisão do trabalho. Tá certo? E na maquinofatura, eu tenho a divisão do trabalho com o uso das máquinas. Tá bom, pessoal? Então, o que é a Revolução Industrial? É você dividir o trabalho em determinada indústria, determinada empresa, determinada fábrica, né? Com o uso da máquina. Tem a presença do homem, mas cada um tem uma função. Tá certo? Isso é o básico da Revolução e da produção industrial. Então, você vai ter isso na Inglaterra, entre 1740 e 1750, nós vamos estar no século XVIII. Aí você tem a presença do carvão, né? A tecnologia a vapor. Aí nós podemos dizer que o capitalismo industrial está dividido em 3 fases, né? A primeira fase, na produção têxtil, com o uso do vapor. A segunda fase, o uso do petróleo, é a presença forte do automóvel. E a terceira fase, que é o uso do computador, a questão da comunicação, né? Então, vapor têxtil na primeira fase, certo? Aí você tem os trens, né, os navios e assim por diante. Na segunda fase, você vai ter o automóvel com o uso do petróleo, né? E na terceira fase, você vai ter o computador, que o foco é a comunicação. E aí se expande na terceira fase a produção industrial para todo mundo. Né? Então, a industrialização, a urbanização e as relações de trabalho. E a partir disso nós vamos ter novos desafios que nós vamos discutir aí nas próximas aulas. Beleza, pessoal? Eu acho que por hoje é só, né? Meia horinha para a gente ter essa ideia básica, porque gravar um vídeo de 45 minutos, 50 minutos para vocês assistirem é um pouquinho mais difícil. Mas aí, de pronto, a gente já falou sobre o trabalho, a origem do trabalho, a história do trabalho, a história, a origem, né, e a evolução dos sistemas de produção ou modos de produção. Vamos falar na próxima aula sobre a questão do Fordismo, Taylorismo e Toyotismo, que a gente completa esse conteúdo de trabalho, que é um conteúdo que cai muito no Enem. Tá beleza? Um grande abraço, muito obrigado. Eu vou interromper aqui o compartilhamento. Interrompendo, pronto. Vou fechar. Aí depois a gente também vai treinar, fazer algumas questões do Enem e vou finalizando a aula aqui. Um abraço a todos e até a próxima.